Boa tarde, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Adenauer, da Igreja Presbiteriana de Engenheiro Caldas, e estamos aqui iniciando essa série de mensagens que vão estar sendo divulgadas aqui através do YouTube, neste canal da Igreja Presbiteriana de Engenheiro Caldas, a partir de hoje, mas em especial a partir agora do próximo domingo. Nós já estaremos publicando as mensagens nos cultos à noite, no domingo, para que você possa meditar e ouvir a palavra de Deus falando ao seu coração. Em especial nessa tarde, nós gostaríamos de pensar um pouco na palavra de Deus dentro do livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, os versos de 1 a 14, onde nós encontramos escrito: Veio sobre mim a palavra do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei nele a pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. E então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Porquanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amados, nós estamos nesta tarde a mergulhar em uma das passagens mais impactantes do livro de Ezequiel, que é o capítulo 37. Aqui o profeta é levado pelo Espírito a um vale cheio de ossos secos, que representa a nação de Israel que havia sido destruída e levada em cativeiro. Mas Deus tinha um plano para restaurar o seu povo. E é isso que nós gostaríamos de pensar com os amados nessa tarde. O vale de ossos secos é o primeiro ponto que nós gostaríamos de pensar aqui, os versículos de 1 a 3. O primeiro versículo do capítulo 37 nos diz que o Espírito de Deus levou Ezequiel ao vale cheio de ossos secos. Esse vale representa a condição espiritual do povo de Israel naquele momento, morto, seco, sem esperança. E talvez se identifique com essa, nós nos identificamos com essa descrição que está aqui nesse texto também. Talvez você mesmo sinta que a sua vida espiritual está morta e sem vida, mas Deus, Ele não desiste de nós. E nós vemos
Então, o profeta aqui envolvido neste momento e vendo essa situação caótica do povo, através dessa visão, e vem então o poder da palavra de Deus naquele momento. Nos versículos de 4 a 6, Deus pede a Ezequiel que profetize sobre os ossos secos, dizendo que eles viverão novamente. E o profeta obedece, e os ossos começam a se unir, formando corpos inteiros, ossos com ossos, cada osso com o seu osso, assim nos diz o texto. Mas eles ainda estavam sem vida. E então Deus pede a Ezequiel que profetize novamente, dizendo que o Espírito de Deus virá sobre esses corpos e lhes dará vida, e assim acontece. O Espírito sopra dos quatro ventos, como diz o texto, e então aqueles corpos que estavam ali agora são novamente trazidos à vida. E essa mensagem nos mostra o poder de Deus, o poder da palavra de Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Ele pode trazer vida onde há morte. Talvez você mesmo sinta que a sua vida está seca e sem vida, mas Deus pode mudar essa situação com uma palavra. Por isso, dê ouvidos à palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Medite nela todos os dias, porque é vida. A palavra de Deus é vida para quem a acha. E Deus, Ele pode restaurar a sua vida, Ele dá uma vida nova, uma vida diferente, uma vida cheia de alegria, de paz novamente, mas você tem que buscá-lo, você tem que se colocar diante dele e buscar também o Espírito de Deus na sua vida. E nós vemos em um terceiro momento, então, nos versos 11 a 14, que Deus traz a restauração. A restauração. E nós vemos ali essa profecia ou esta visão de Ezequiel falando da restauração de Israel. Deus explica a Ezequiel que os ossos secos representam ali a nação de Israel, que havia sido destruída, levada em cativeiro, mas Deus tinha um plano para restaurar o seu povo. Ele promete trazê-los de volta à terra, de unificá-los novamente sobre um único líder. E esse líder seria o descendente de Davi, o Messias que viria trazer salvação para o mundo, que é Jesus. O livro de Ezequiel estava ali apontando para esse Messias que viria, o Senhor Jesus que restauraria o seu povo. E essa promessa de restauração foi cumprida quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia e reconstruíram o templo, reconstruíram Jerusalém e o templo. Mas a restauração completa ainda estava por vir, quando Jesus Cristo retornar como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E quando Jesus Cristo voltar também, nós estaremos aqui para recebê-lo, para ter a oportunidade de entrar na vida eterna e viver eternamente com Ele nos céus. Mas nós já podemos tê-la agora, já crendo nessa promessa da salvação em Cristo Jesus, já o recebendo como Senhor e Salvador, porque Ele ainda hoje, Ele está vivificando vidas, e Ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a solução para a nossa vida, para nos tirar do cativeiro, para nos tirar do túmulo espiritual, da morte espiritual, e nos dar a vida e vida eterna. Mas nós podemos então aplicar essa mensagem para os nossos dias, para as nossas vidas. O que nós podemos aprender com a mensagem de Ezequiel 37, de 1 a 14, o Vale dos Ossos Secos? Em primeiro lugar, que Deus tem o poder de trazer vida aonde havia morte. A palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. E se a sua vida espiritual está seca e sem vida, busque a Deus e peça que Ele lhe dê vida novamente, que você possa ter alegria no seu coração, a certeza da sua presença e a certeza da salvação. Em segundo lugar, meu querido, minha querida, Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Ele nunca falha. Assim como Ele cumpriu a promessa de trazer Israel de volta à sua terra
Ele cumprirá todas as suas promessas para nós nos nossos dias. E você pode crer nisso, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. E em terceiro lugar, é que Deus tem um plano para a salvação da humanidade, que é Jesus. E Jesus está salvando ainda hoje. Agora é o tempo da salvação, basta crermos nele, recebê-lo como Senhor, recebermos ele como Senhor e Salvador, e assim nós teremos a vida e vida eterna, nós teremos a vida plena, a vida abundante que ele oferece. Mas se você ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, eu quero dizer que hoje é o dia para se render a ele e aceitar a sua oferta de salvação, a sua oferta de vida. Ele está dando vida ainda hoje, é só você entregar a sua vida nas suas mãos e crer. Ele é o Messias prometido que veio trazer vida abundante e eterna para todos os que nele creem. A palavra de Deus diz que quem crê no Filho tem a vida. E Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia em Jesus hoje, entregue o seu coração a Ele, receba hoje mesmo essa promessa da vida e vida eterna. E concluindo aqui, Ezequiel 37 é uma passagem poderosa que nos mostra o poder da palavra de Deus em trazer a vida onde só havia morte. E Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Ele tem um plano para a salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Então vamos nos render a Ele, vamos nos entregar a Ele hoje, ainda hoje, e que o Espírito de Deus nos ajude a aplicar esses princípios em nossas vidas e viver em plenitude de vida que Deus tem para cada um de nós. Amém? Creia no Senhor Jesus e seja salvo você e sua casa. Vamos orar? Ó Deus, Senhor nosso, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome nessa tarde, agradecidos pela salvação que temos em Cristo Jesus, pois Ele veio nos dar vida e vida em abundância, nos tirar dessa morte espiritual, porque sabemos que aquele que vive no pecado e anda longe de Ti, segundo a Tua palavra, está morto, mas Jesus pode dar vida. Que hoje seja o momento aceitável, o dia da salvação para todos aqueles que ouvirem esta palavra, e que o Senhor possa aplicar nos nossos corações e que cada dia possamos seguir a Tua vontade e viver segundo o Teu querer, e vivendo segundo a Tua vontade e o Teu querer, possamos ter a alegria e a paz no nosso coração e a certeza da salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Uma boa tarde a todos e que Deus os abençoe. E lembrando aqui, meus queridos, que a Igreja Presbiteriana de Engenheiro Caldas está ali na rua Adeodato José Martins, número 19, em Engenheiro Caldas, Minas Gerais, tendo os seus trabalhos todos os domingos, às 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical, às 19 horas, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, em cada momento com uma mensagem especial para o seu coração. Na terça-feira eu estudo bíblico, estudando a palavra de Deus, e nas sextas-feiras o dia de reunião de oração, de colocarmos diante de Deus as nossas petições e as nossas orações. E ainda mais, toda quarta-feira temos o culto infantil, o culto somente para crianças. Você de Engenheiro Caldas, você pode levar o seu filho ali na Igreja Presbiteriana às 19 horas, toda quarta-feira, para participar do culto infantil e eles aprenderem também da palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus os abençoe.